E o tratamento de AVC, né? O que se sabe? Após o AVC, tem que se cuidar, né? Tem que cuidar da saúde, cuidar preventivamente, que eu falei com vocês, descobrir por que teve o AVC, vai ter que tomar uma medicação, né? Depois para o resto da vida, para poder cuidar, para essa pessoa ser cuidada, né? Essa pessoa vai ter que passar por uma equipe multidisciplinar, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, médico. Essa pessoa, de uma forma geral, ela para de falar, mas depois, normalmente, ela volta, tá? E aí o fonoaudiólogo vai ajudar nisso. Essa pessoa costuma ter muito engasgo e o trabalho da fono vai fortalecer essa musculatura. E quais são as possíveis complicações? E aí entra a sua função. Você, familiar, você que cuida de um idoso, você cuidador, você que teve a doença, porque a gente não sabe quem vai ter AVC aqui. Eu posso ter, você pode ter, qualquer um pode ter, né? E o que eu tenho para falar para vocês? Essa doença é uma doença que exige que a pessoa tenha força de vontade. Por quê? Eu vou colocar aí o grande aqui, ó. O AVC é uma doença que exige que o paciente tenha força de vontade, muita resiliência. Que ele todos os dias acorde querendo vencer todas as mazelas que foram deixadas. Porque esse paciente está com consciente, com cognitivo bom. Ele tem noção de tudo que está acontecendo. Esse paciente quer levantar o braço para mexer no cabelo e não consegue. Esse paciente, gente, quer mexer o dedo e ele não consegue. E aí ele olha para ele e ele se vê extremamente degradado pela doença. E aí ele tem duas opções. Ou ele cai em depressão e não luta contra ela, o AVC vence e essa pessoa passa a ser uma pessoa acamada. Haja visto que existem sequelas que às vezes é irreversível, tá? Então, assim, tem que deixar claro isso para vocês. Às vezes a pessoa quer muito, mas a sequela foi enorme e não consegue reverter. Só que em muitos casos o paciente fica depressivo e ele não consegue mais lutar contra a doença. E aí é tão importante o psicólogo, porque é ele que vai agir nessa depressão, junto com o médico, dando medicação, para poder conseguir fazer com que esse paciente queira lutar. E aí, qual é o grande segredo disso, né? A menina que estava aqui com a gente, esqueci o nome dela, que o pai estava no hospital, né? Aqui, ó, o Mantovani está falando que a mãe teve AVC recentemente. Isso é muito... Gente, quando eu fico sabendo que alguém teve AVC há pouco tempo, eu fico muito feliz. Eu estou até emocionada, juro para vocês. Porque o que acontece? Quando você consegue pegar esse paciente que teve há pouco tempo e começar a trabalhar com ele, fazer exercício, estimular, você consegue diminuir muito as sequelas. Essa pessoa volta a andar, volta a ter vida normal, essa pessoa pode dirigir. Agora, se esse paciente fica muito tempo sem ter estímulo, depois é muito difícil conseguir bons resultados, tá? Eu já consegui bons resultados, paciente que ficou 4 meses internado no CTI, né? Depois ele foi para casa e a gente conseguiu bons resultados com ele. Mas, assim, paciente que fica muito tempo sem fazer, às vezes o paciente teve AVC há 2 anos, e aí que vai começar a fazer fisioterapia? É muito difícil. Então, assim, qual é a melhor dica, gente? Teve AVC, foi para casa, começou a fisioterapia para ontem. Erlane, não tem dinheiro para pagar fisioterapia, não tem como. Então, você estimula essa pessoa. Peça ajuda, paga uma sessão para o fisioterapeuta para ele te ajudar, para te orientar. Mas essa pessoa tem que fazer todos os dias exercícios, né? Por exemplo, às vezes eu faço, quando eu atendo o paciente, às vezes eu faço fisioterapia nele todo dia. Ou às vezes eu faço 3 vezes por semana. Só que todos os dias o cuidador é meu parceiro. Entendeu? É o cuidador que eu passo exercício, eu filmo, eu mando para ele, e aí ele vai fazendo com o paciente. Então, é muito importante estar atento quanto a isso, ok? Nessa foto aqui dá para vocês poderem ver bem. Tá vendo onde está roxo e onde está preto?
Essa área foi a área lesada, é como se fosse a área que morreu o neurônio. O neurônio não se regenera, morreu, morreu. Não vem um novo neurônio, não nasce um novo neurônio. Então, morreu, morreu, acabou. Aquela arinha ali é como se ela tivesse necrosada, é como se ela tivesse uma área oca, morta. Não funciona mais. Mas o nosso cérebro é tão inteligente, mas tão inteligente, que quem está em volta, isso é uma forma lúdica que eu tenho para explicar, tá? Quem está em volta desse lugar que está com pontinho preto, fala assim, gente, olha só, o pontinho ali ficou preto, vamos ajudar aquela região a fazer os movimentos que ela perdeu. Então, outras áreas do cérebro começam a aprender a fazer o movimento que foi perdido. Então, por isso que você consegue voltar a fazer. Não consegue fazer com tanta eficiência, de forma tão natural, mas você volta a andar, a comer, a ter as suas atividades, a falar. Então, o cérebro, na sua inteligência, que é extrema, o que é que ele faz? Ele pega e começa a aprender o que ele não sabia. Ou seja, até o seu cérebro começa a aprender o que ele deve fazer. E você não vai aprender? Dá um jeito, né? E aí, aqui que a gente tinha parado, né? Quais são as possíveis complicações? Teve AVC, foi para casa, o que vai acontecer, Laine? Se foi atendido rapidamente, provavelmente vai ter uma menor sequela. Ou nenhuma. Tem paciente que não tem nenhuma sequela, só fica mais lento, mas depois volta ao normal. Tem paciente que tem déficit. E quais são esses déficits? Pode ser o motor. O que é o motor? São os movimentos, né? Então, essa pessoa vai ter um lado todo paralisado e aí ela tem que estimular esse lado. Aí, deixa eu voltar lá para vocês de novo, ó. Peraí que eu tô com bigode. Por exemplo, eu tô com esse meu lado paralisado, tá? E eu não consigo mexer esse lado. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o paciente, ó. Finge que eu sou a fisioterapeuta e eu tô mandando a pessoa. Aqui, ó. Ó. Aqui tá meu paciente. Ele não sabe mexer mais esse lado, tá? E aí, o que eu vou fazer com ele? Paciente, olha para sua mão. Eu vou mandar ele olhar. Olha para sua mão e sobe o braço. E eu vou ajudar ele. Pensa que você está subindo o braço. Ok? Fiz 5. Ele olhando para o braço dele. Agora, no braço bom, faz 5 com o braço bom. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Boa! Para quê? Para o cérebro lembrar do movimento. Fez o lado bom. Agora vamos lá, ó. Nós vamos fazer do lado que não está fazendo movimento. Olha para o braço e vamos lá. 1, eu estou ajudando. Para que isso, gente? Quando eu olho, eu mando um estímulo para aquele membro. Então, ó, olha e faz o movimento. Eu estou segurando o braço dele, mas ele está olhando, ele está mandando estímulo para lá. O estímulo não está chegando, mas ele está indo, está indo. E devagar a gente consegue vencer essa barreira, entende? Então, todo paciente de AVC, você vai mandar ele olhar para o membro. Eu estou atendendo agora um paciente que teve AVC e é cego. Então, é uma dupla... Como é que fala? Uma dupla dificuldade, né? Uma dupla situação de problemas. Então, assim, é mais desafiador ainda. E ele já está andando. Então, você vai mandar ele olhar. E aí é a diferença do olhar, tá? Como ele não consegue enxergar, ele tem algumas deficiências que eu não consigo reverter. Porque quando você olha, ó, ele não mexe a mão, não mexe os dedos. Aí eu falo, mexe o dedo, aí ele vai tentar. Olha para o dedo, mexe o dedo, aí ele vai tentar olhar. Faz com as duas mãos. E aí ele vai tentando. E aí essa mão vai indo aos poucos, entendeu? Então, você usa a mão boa como parâmetro, tá? E a mão ruim vai sendo estimulada. Tenta, tenta, vou te ajudar. E aí você leva para ele. E aí, aos poucos, vai se ganhando. Isso é
no braço e na perna também, ok? Déficit sensitivo. O que é o déficit sensitivo? A pessoa não sente, você toca no braço dela, mas ela não tem a sensação de que você está tocando. Às vezes tem dormência, né? E aí você vai desensibilizar. Como? Passar na área afetada, escovinha, esponja, fazer carinho. E aí, ó, tá vendo meu braço? Você vai, finge que aqui é esponja, ó. Você vai passar de um lado e voltar pelo outro, ó. Passa de um lado e volta pelo outro. Não pode fazer assim, ó, no mesmo lugar, entendeu? Passa de um lado, volta do outro e vai rodando, entendeu? Não faz no mesmo lugar assim, ó. Ok? Tem que ter cuidado também para não machucar a pessoa, tá?